Queridos amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas. Estamos no bloco Raciocínios Rápidos. Mais uma pergunta que é feita por uma das pessoas que colaboram conosco e que nos acompanha sobre desdobramento anímico mediúnico. Os desdobramentos também podem acontecer em momentos de reflexão quando estamos acordados. E aí a pessoa conta algo pessoal aqui que estava passando e disse que do nada veio um lugar bonito na cabeça, tinha um rio, uma espécie de lagoa espelhada, refletia a luz, e ao redor dessa lagoa tinha muitas árvores. O mato bem verde, as cores eram bonitas, e no meio do mato eu visualizei um banco branco e nele estavam sentadas minha mãe, minha avó, e a impressão que tive é que minha avó estava falando com minha mãe sobre o momento atual em que ela se encontra. Minha mãe está em coma. Não deu para saber o que elas estavam falando, mas eu sentia sentimentos bons, de luz, sentimentos sinceros e singelos, não tenho como explicar. Depois vi um senhor se aproximando pelo lado esquerdo, andando de encontro à minha mãe e minha avó, o reconheci como meu avô, e depois as imagens sumiram da minha mente reflexiva. Bem, desdobramento pode acontecer realmente em momento de vigília, em momento acordado. Não é algo muito comum acontecer, né? Kardec examina esse fenômeno no capítulo da emancipação da alma, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando ele estabelece que há vários tipos de fenômenos, do êxtase ao sonambulismo, do sonambulismo aos sonhos, os chamados sonhos conscientes, né? Aqueles sonhos que não são verdadeiramente sonhos, né? Mas estados de emancipação da alma, né, de libertação do espírito em relação ao corpo, onde o indivíduo tem consciência de que está fora do corpo, fazendo uma espécie de viagem, daquilo que os esotéricos chamam de viagem astral, e tem plena consciência que se encontram acordados, né, ou melhor, lúcidos durante o sono do corpo físico. Ao mesmo tempo, Kardec examina, por exemplo, um fenômeno chamado dupla vista ou segunda vista, que é essa visão da alma, essa vista da alma, que às vezes acontece de ordinário com a pessoa acordada, com a pessoa consciente, que mais tarde os metapsiquistas e parapsicólogos chamaram de clarividência, que essa visão psíquica seja a visão psíquica à distância, uma percepção psíquica que algumas pessoas relataram vivenciarem, desde, por exemplo, o Padre Pio no Vaticano, a Emanuel Swedenborg em plena Suécia, e outras personalidades que viram acontecimentos à distância, que visualizaram coisas que mais tarde se confirmaram que estavam acontecendo, que a princípio não é um fenômeno mediúnico, né? Ou seja, não precisa necessariamente de espíritos para que essa percepção se dê, essa percepção extrasensorial, mas que pode acontecer de ser, em alguns momentos, a criatura auxiliada por outros seres que ajudam ela nessa ampliação de consciência, nessa visão à distância. Então, se eu respondesse de maneira clara e de maneira objetiva a pergunta, eu diria que sim, é possível sim, não é tão comum, mas é possível. Kardec vai dizer que o espírito aproveita-se do relaxamento do corpo para se libertar do corpo, qual um prisioneiro que se aproveita para sair de uma prisão quando a porta está entreaberta. Ele fala isso fazendo a metáfora do sono. Quando o sono físico se dá, o relaxamento dos laços que mantém o espírito à matéria, e o espírito se libera dos grilhões que prendem ele ao corpo, viaja no mundo espiritual, conservando mais ou menos a lucidez dessa lembrança quando volta ao corpo, né? E esses são sonhos chamados os sonhos inteligentes, né? Os sonhos que têm uma certa lógica, uma certa coerência, que é uma reminiscência, um efeito daquilo que o indivíduo vivenciou na vida espiritual. Isso é comumente o que acontece. Mas Kardec vai dizer que, às vezes, não precisa nem do sono completo. Às vezes apenas um estado de relaxamento, às vezes aquele estado pré-sono, aqueles minutos que antecedem o sono, o indivíduo não está totalmente adormecido, onde vê às vezes um monte de imagem, ouve um monte de coisa, às vezes passou pouco tempo, muito pouco tempo, mas a pessoa viu um monte de coisa e acorda. É esse estado pré-sono de torpor, que a alma às vezes se liberta da matéria rapidamente, né, com a velocidade acentuada, e vivencia coisas, porque no mundo espiritual há uma velocidade de locomoção e de percepção muito maior do que quando estamos mergulhados na matéria densa, no corpo de natureza fisiológica. Pode acontecer, a parapsicologia tem um nome até um tanto complexo, que chama hiperestesia indireta do inconsciente, que é esse estado quando o indivíduo está naquela sensação de parecer não estar pensando em nada, ou está um tanto reflexivo, um tanto aérea, e nesse estado aéreo ela pode ter uma sensação de visualizar situações, de viajar, sem necessariamente estar totalmente dormindo. A alma se desprende do corpo com uma acentuada facilidade, especialmente nesses estados de reflexão e de torpor, razão pela qual os iogues
e os orientais fazem aquelas experiências do jejum e da meditação, que seria para facilitar essa emancipação, né, esse estado de expansão de consciência, que às vezes dá certo, às vezes dá resultado, pelo menos algumas pessoas relatam, a ponto de o indivíduo fazer essa viagem, essa expansão espiritual, né? É mais comum quando o corpo está totalmente dormindo, porque há uma acentuada libertação do espírito em relação ao corpo. Mas pode acontecer também durante esse estado de reflexão, né? No caso aqui citado, a pessoa está com a mãe em coma, né? Está vivendo um processo que faz ela ficar mais reflexiva, pensando mais na vida, e pode isso facilitar essa ampliação de consciência e esse acesso à vida espiritual. No caso em pauta, parece-me, pelo estado de emoção que a pessoa ficou, pelo estado de sentimento que a pessoa ficou, que ela não apenas saiu do corpo, saiu da matéria em um estado relativamente consciente, acordada, mas também perceber outras entidades espirituais, aqui representados pelo avô, pela avó, e teve essa percepção, esse contato psíquico. Pode acontecer nessa expansão de consciência. Pode acontecer também de que essas imagens tenham sido projetadas na sua tela mental por um ser espiritual ali próximo, dando-lhe a consolação, falando alguma coisa para fortalecê-la, intuindo ela com imagens mentais a respeito da avó e do avô, e que ficou viva na lembrança dela, nesse estado aí de quase meditação, de reflexão, de concentração, né? E ela teve uma sensação de que viajou. Mas é provável que a descrição que ela fez aqui seja mais exata, que no momento dessa reflexão ela expandiu um pouco mais. Gabriel Delany, o cientista do espiritismo do século XIX, na obra Alma Imortal, costuma dizer que o perispírito é plástico e tem a propriedade da expansibilidade. Quando o indivíduo concentra, ele se expande. Então, não necessariamente ela saiu totalmente do corpo, mas ela expandiu. E esse expandir do perispírito fez com que ela, às vezes, acessasse o mundo espiritual. Talvez a avó ou o avô que estavam próximos a ela, ajudando a mãe nesse processo de coma, e ela percebeu um lugar bonito, algo que talvez as entidades quiseram passar para ela, no sentido de que há um conforto e que, sobretudo ela, nesse estado, nessa situação, e principalmente a mãe que está passando por essa prova do coma, do estado comatoso, não se encontram desamparados, não estão desamparados nessa conjuntura, nessa contingência, nesse contexto. Então, acredito que seja mais ou menos nessa linha de raciocínio que devemos entender um fenômeno como esse. A princípio, eu diria que é um fenômeno anímico, ou seja, a capacidade da própria alma de sair da matéria, mas quase sempre nesses fenômenos anímicos há também auxílio e amparo do mundo invisível, que muitas vezes está constantemente relacionando-se conosco, como diz Kardec, se acotovela esse mundo espiritual conosco, a ponto de se relacionar incessante e constantemente com as criaturas humanas encarnadas.